Olá, estamos começando mais um podcast Edson Costa Repórter. Recomende para os amigos, para os familiares que se inscrevam em nosso canal no YouTube. No Instagram, busque jornalista Edson Costa Oficial. Hoje nós estamos tendo a grata satisfação de receber uma das figuras mais importantes de diferentes épocas na cidade do Rio Grande, seja na medicina, seja na liderança comunitária, seja na política. Meu particular amigo, médico conceituado, Juarez Monteiro Molinari, que já está conosco e vai conversar sobre temas recorrentes, temas da medicina. Daqui um pouco é inevitável que se fale também em como está hoje o nosso país, mas prazer, eu, até pela liberdade que nós temos, amigos de longa data, eu vou te chamar de tu, é tu para lá e tu para cá. Molinari, obrigado por teres vindo aqui. Prazer é meu, Edson, de estar aqui contigo, relembrando bons tempos da nossa vivência em comum, e uma alegria muito grande participar desse programa, que eu sei que já é coroado de êxito pela tua capacidade, pela tua experiência e pela grande audiência. Muito obrigado. Quantos anos de vida e quantos anos de medicina? Vida, graças a Deus, completei 80 anos. 8.0. 8.0 e estou pronto aí para mais um período bom ainda, se Deus quiser. E também na medicina, me formei em 1970, né? Já vão 55 anos de médico. Esses 55 anos, Molinari, que lições tu consegues tirar da medicina de antes e da medicina de agora? Claro, mudou muita coisa, né? A medicina evoluiu, mas, lamentavelmente, nós, falando em Brasil, com a criação de centenas de cursos de medicina, isso nos preocupa bastante, com a formação, com a atual formação médica. Nós somos do tempo que atendia plantões de mais de 200 pessoas em 24 horas, né, e assumia toda a responsabilidade e fomos preparados para isso. Eu, graças a Deus, ainda tenho 3 filhos que são médicos e hoje 2 netas já fazendo medicina. A gente gosta de medicina, gosta de ser médico, e eu, nesses 55 anos, tive a oportunidade, com a graça de Deus, de trazer muitas vidas, já que optei pela especialidade de obstetrícia, né, e ginecologia, em que, então, já sou, como diz o ditado, avô na medicina, na obstetrícia, porque muitos que nasceram comigo, depois casaram e tiveram filhos comigo. Diferentes gerações, Diferentes gerações. Mas é uma história e que a gente se prende. Ainda há poucos dias eu lia um escrito de um colega que a gente é médico até o final, né? Eu gosto da medicina, ainda atuo na medicina. Hoje eu faço medicina de trânsito, né? Me afastei da medicina obstétrica e da área de ginecologia, porque é mais estressante, mas a medicina de trânsito hoje é uma especialidade muito importante no Brasil e no mundo. Haja visto o alto índice de acidentes de trânsito que nós temos diariamente. Rio Grande não foge à regra, né? E isso nos preocupa bastante. Tu és vice-presidente da região sul aqui da Associação Médica Brasileira. Daqui a pouco nós vamos falar também a respeito de um importante encontro da AMB que ocorrerá brevemente em São Paulo, mas essa questão do trânsito, ela é sim da ordem do dia, até porque as estatísticas mundiais hoje mostram que cada vez mais pessoas morrem vitimadas por acidentes de trânsito, por imprudência, por uso de substâncias psicoativas, álcool, drogas e tudo mais. Mas há uma imprudência muito grande. Para quem não conhece, o braço da medicina que se ocupa dessas questões, como é que ele opera e onde é que ele recolhe essas informações para poder trabalhar? Nós hoje temos a Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, da qual fui presidente nacional durante 3 anos. Hoje eu sou vice-presidente, em que prepara os colegas para atuarem na especialidade de medicina do tráfico. Hoje no Brasil nós temos 54 especialidades. Temos obstetrícia, ortopedia, traumatologia, endocrinologia, temos todas as áreas e temos a medicina do trânsito. Hoje a Abramet, ela tem subsede em todos os estados. Nós temos mais de 15 mil médicos no país que atuam na área.
né? Hoje, todos os médicos que atuam nos CFCs têm que ser especialistas em medicina de trânsito. Os médicos que atuam nos DETRANs, nas juntas médicas, da qual eu também faço parte, têm que ser especialista. E por que especialidade? Porque é uma especialidade a nível internacional. Nós temos a Associação de Médicos do Trânsito a nível internacional, que, aliás, vai fazer um congresso no Japão no próximo ano, que eu estarei presente, e que visa o quê? Visa diminuir o índice de acidentes de trânsito. Lamentavelmente, o Brasil não foge à regra, cai um avião por dia, em termos de morte, por acidente de trânsito. Nós temos hoje, infelizmente, um alto índice de acidente e de morte da pessoa que usa a moto, né? Motociclista. Pois é, isso se deve aqui na visão do braço da medicina? Infelizmente, às vezes a imprudência, a negligência, né? A nível de automóvel, de caminhões, se exige que use o cinto de segurança e, lamentavelmente, grande parte ainda peca por não usar o cinto de segurança. E hoje está provado que o não uso do cinto de segurança nas pessoas que vão no banco de trás do carro, o risco é bem maior. Bem maior no caso de uma capotagem, a pessoa voar, né? Na frente ainda se segura um pouco, mas atrás o risco é muito maior. Enfim, então nós temos vários estudos de várias áreas, o cardiopata, o diabético, a pessoa que ingere droga, como a gente falava há pouco. Enfim, tudo isso. Hoje nós temos a lei seca, que já foi implantada no Brasil. Ela fez aniversário agora em junho desse ano, que foi criação da Associação Médica Brasileira de Trânsito, que visa impedir que a pessoa que ingerir álcool ou droga dirija. Pois é, e aí eu preciso perguntar se, na prática, isso acontece, porque isso vai muito da consciência de cada um, do cuidado de cada um, né? Como é que funciona essa relação, levando em conta a imprudência? Apesar da lei seca que existe hoje no Brasil, a incidência ainda é alta da pessoa que ingere bebida de álcool e dirige. E isso, nós temos tido casos, que é comum hoje na imprensa, está diário, né? Da pessoa alcoolizada dirigindo, que além de o risco de morrer, mata outros, né? Causa mortes, né? Que já foi... E não é qualquer... Não é o camarada que não é colarinho duro que se acidenta, não. Pelo contrário, pessoas que saem de festa. A gente orienta os nossos netos que evite de andar de carro com pessoas que ingeriram bebida alcoólica, né? Que tu perde a noção da direção, né? E o acidente, lamentavelmente, acontece. Então, o índice de acidente por pessoas que ingerem bebida de álcool, lamentavelmente, é alto no Brasil e alto no mundo. O reflexo da pessoa, certamente, fica comprometido, seriamente. Perde totalmente, né? E também a gente se preocupa muito com a paciente diabético, por isso que se pede o acompanhamento do endocrinologista todo diabético, que pode ter uma hipoglicemia na hora e perder a noção e se acidentar, né? As estatísticas provam isso. Prova. Tudo isso é provado. O cardiopata, né? A pessoa que tem dificuldade de visão também, né? E a diabetes causa também dificuldade. É porque volta e meia se vê acidentes assim, as pessoas ficam imaginando, mas como ele fez isso? É porque em dado momento passou mal e perdeu o controle de si. E às vezes até o condutor, na hora do exame, ele mente diz que não é diabético. Mas a gente faz alguma pergunta que ele chega a informar. O diabético que merece mais cuidado é aquele que é administrado insulina, por exemplo. Então, ele tem um cuidado maior. Então, precisa o acompanhamento do endocrinologista. Mesma coisa, por que se pede o exame de olhos? Porque é fundamental que tenha um mínimo de visão para dirigir, né? Hoje mesmo, agora no período que nós estamos, no período de cerração, no período de inverno, tu perde mais a visão. Ainda mais se não está adaptado, se não está usando os óculos que é prescrito, ele tem risco de causar acidentes, não só para ele, como para a população em geral. Molinari, dentro deste contexto, nós somos uma terra aqui que abraça e recebe centenas e centenas de profissionais caminhoneiros a cada mês. E a gente sabe que existem métodos que muitos profissionais caminhoneiros utilizam para poder viajar mais, render mais, ganhar, enfim,
um dinheiro maior em função das metas cumpridas e acabam não dormindo. Do ponto de vista da medicina, qual é a situação atual? Em que nível nós precisamos chegar ainda no sentido de poupar vidas, não só a vida dos caminhoneiros, mas de terceiros que a gente vê toda hora em acidentes, não é? Lamentavelmente, muitos caminhoneiros têm a alimentação nem sempre bem, né, acompanhada. Aí ele vai, come bastante, né, aí tem aquele problema do peso bem maior, né, desproporcional, e ter aquelas apneias, né, as apneias de sono, que é comum em muitos caminhoneiros, né, e com isso ele sentir sono quando está dirigindo, né, e pode dormir, pode causar acidente. Aliás, o sono é das grandes causas de acidente, né? Não é só no caminhoneiro, qualquer um de nós, a gente não consegue vencer o sono muitas vezes, né, e se acha corajoso e vai dirigir e dorme na direção, e a consequência é um acidente. Mas com relação ao caminhoneiro, exige na própria medicina do trânsito a necessidade do acompanhamento desse caminhoneiro quando ele vem ser examinado para adquirir a carteira ou renovar a carteira, que se ele tem apneia de sono, né? Se ele, por exemplo, está dormindo e tem uma apneia, então a gente faz um exame para ver com relação ao peso dele, com relação se ele está obeso ou não, e com relação aos riscos que ele tem. Esse é um diagnóstico razoavelmente comum, não? Não, a gente tem, pela experiência, faz o diagnóstico, mas depois há comprovações. Você faz todos os exames necessários para, de fato, se ele tem apneia. Se tiver apneia, não é pecado, ele vai ser orientado, vai ser tratado e vai usar o que eu mesmo uso, o CPAP, que é um aparelho que evita tu ter apneia quando está dormindo, né? E então a medicina do trânsito ela é bem ampla. Ela tem várias diretrizes, né? E cada vez se aprofunda mais. Nós temos dentro da nossa especialidade, nós temos a sede em São Paulo, que temos vários colegas que se aprofundam em fazer diretrizes relacionadas com a medicina do trânsito para que se consiga diminuir o índice de acidentes. Agora, a medicina do trânsito hoje, a sua importância é reconhecida. E aí eu pergunto, Molinari, qual é a estrutura que hoje este braço da medicina tem, do ponto de vista da saúde pública, dos governos, para cumprir o seu trabalho, a sua missão e se popularizar? Porque não é um tema do cotidiano, mas ele deveria estar inserido hoje no dia a dia das pessoas, no nível da informação, né? E, lamentavelmente, o acidente de trânsito já é um problema de saúde pública, né? Que hoje que morre de gente, hoje o alto índice de hospitalizados por acidente de trânsito, né, é muito grande no Brasil. Por exemplo, nós temos, dou um exemplo, o estado lá do Piauí, nós temos lá um hospital de ortopedia que o gasto dele, o maior, é com acidentes de moto. Porque tem estados que ainda o camarada não usa o cavalo, usa a moto para andar dentro do campo, não tem carteira, né? Não está preparado e dirige moto. Nada o risco é muito maior? O risco é muito maior. Então, o acompanhamento e a preocupação que nós, médicos de trânsito, temos é examinar o condutor, todas as condições que ele tem de saúde para dirigir, né? Se eu sou hipertenso, hipertensão não tem problema, eu tomo remédio todo dia. Não tem. Uns dizem que não tem nada de pressão alta, mas vai ver, ele pode ter um AVC dirigindo, pode ter uma convulsão dirigindo e pode causar um acidente. E esse acidente, lamentavelmente, pode ser fatal. O uso de drogas, Molinari, é preocupante, né? O cara dirigir chapado. Lamentavelmente isso existe, né? E a gente tem se preocupado também. Por isso a importância de fazer o exame do condutor. Hoje, e nós temos também o Código de Trânsito Brasileiro. Pois é, e o Código está apertando aí no sentido de melhorar a situação? O Código de Trânsito tem sido atualizado. Inclusive, eu faço parte da Câmara Técnica de Medicina do Trânsito do Conselho Federal de Medicina, que a gente também analisa os problemas da área de medicina de trânsito. E no próprio Congresso Nacional, eu, em 2019 mesmo, acompanhei um projeto do governo na época, até por coincidência era um dos ministros na época, o Tarcísio Freitas,
e a gente discutia muito sobre o problema do trânsito. Então, o Código de Trânsito Brasileiro ele tem sido... Existem câmaras técnicas no próprio Ministério da Saúde, no próprio Ministério da Educação, no sentido de acompanharem, estarem atualizando o Código de Trânsito Brasileiro. Isso é fundamental. A própria ONU já se debruça há algum tempo nessas questões. Claro que sim, claro que sim. O problema de trânsito é a nível internacional. Você falava há pouco no motorista, no caminhoneiro, motorista de ônibus. Eu agora, recentemente, eu participei de um evento na Europa em que o nosso motorista do ônibus, ele, em determinado momento, ele tinha que ficar parado, né, no mínimo meia hora ou 60 minutos para ele se recuperar para continuar dirigindo. E aqui no Brasil também tem legislação, só que tem que ser cumprida, tem que ser que uma coisa é a lei, outra coisa é a consciência. O bom é quando há a fusão das duas. Tem que ser fiscalizado, né? Aqui o Detran do Rio Grande do Sul várias vezes já tem feito essa fiscalização e isso funciona. No caso da lei seca, funciona bem. Bom, vais participar neste mês do 3º Congresso da AMB, Associação Médica do Brasil, né? Isso. Em São Paulo ou não? Em São Paulo, no Parque AMB, que será do dia 24 a 27 de julho. Esse congresso é uma coisa nova que a Associação Médica Brasileira, que eu sou vice-presidente, está fazendo. Já é o 3º congresso que visa o quê? Não adianta eu dizer, eu sou obstetra, mas eu tenho que saber medicina. Eu sou radiologista, mas eu tenho que saber medicina, eu tenho que saber o que eu vou procurar. Né? Então, a Associação Médica Brasileira, que tem 54 especialidades, agora resolveu fazer um congresso geral, em que você, médico, tem oportunidade. Se eu sou obstetra, eu vou lá assistir palestra de oftalmo, de otorrino, de urologia, de tantas outras especialidades, até afins com a obstetrícia, e que eu possa me atualizar. É capacitação e atualização de médicos generalistas. Generalista, é para todos os médicos. Está aberto para todos os médicos, inclusive para estudantes de medicina. No último congresso nós tivemos em torno de 3.000 inscritos. Deverá ter, é muita coisa, hein? Deverá ter essa quantidade, né, agora nesse próximo congresso, em que serão apresentados trabalhos e terão palestras de todas as especialidades. Então, se eu sou obstetra, eu quero ouvir a parte de urologia, eu vou lá ter palestras sobre urologia. Então, aproveita o teu programa para conclamar a todos os colegas e os estudantes de medicina que participem desse evento. É um evento importante que traz conhecimento. É uma medicina geral, você vai ter a oportunidade de discutir todas as áreas da medicina, não somente a tua especialidade. Até certo ponto, até 3 anos atrás, a gente só ia a congresso da área que é especialista. Mas além de tu ser especialista, tu é médico, então tem que saber tudo, não está livre de eu estar fazendo um parto e aparecer ali um caso do infarto agudo do miocárdio, eu tenho que atender. Então tem que ser médico primeiro, antes de fazer especialidade. Bom, e aí a gente começa a enveredar também nessa conversa contigo, Molinari, pela experiência na vida pública, ocupaste cargos nas diferentes esferas, desde município, estado, até o escalão federal. Qual é o desenho hoje da medicina brasileira do ponto de vista das políticas públicas tão decantadas, mas na prática, às vezes, não é bem isso que acontece, ou seja, existe um gargalo muito grande, existe um esfacelamento acentuado de algumas vertentes que são importantes para o avanço da medicina e, consequentemente, para servir ao ser humano, e isso não é visto. Cortes de verbas públicas da saúde. Como é que, do alto da tua experiência, tu encara essa situação hoje, que é uma realidade? Lamentavelmente, a medicina evoluiu em algumas partes, né? Mas com relação à política pública em termos de saúde, nos preocupa bastante a nível nacional. E a gente espera que os governantes atuais e os futuros se preocupem mais com a saúde. Você mesmo fez parte comigo da Comissão de Saúde e de Educação na Câmara de Vereadores, quando nós somos vereador. Nós tínhamos uma grande preocupação com os postos de saúde, né? Com os hospitais. Lamentavelmente, desde a nossa época, já fecharam 2 hospitais em Rio Grande, né, que a gente não viu o motivo, fechou a beneficência, fechou
o Guaibarrache, né? E tanto a gente lutava O braço psiquiátrico também, da saúde mental importante. Então, nós nos preocupávamos bastante em ampliar o serviço de saúde, mas lamentavelmente diminuiu e agora, felizmente, abriu um novo hospital há um ano atrás aqui em Rio Grande. Mas, a nível geral, também com a criação exagerada de cursos médicos, né? Que é o que tu falavas aqui no início. Tem espaço para tanto profissional da medicina sem um aporte maior para que esse trabalho flua adequadamente e se volte às comunidades que realmente precisam do atendimento? Nossa preocupação não é, o Edson, o espaço, é a formação do colega. Lamentavelmente, esses cursos, tem cursos aí que não tem hospital de ensino, tem cursos que estão dando aula com boneco, né? E outros já estão propondo de fazer aula por EAD, né? Então, isso nos preocupa bastante. Nós ainda somos do tempo de estudar medicina prática mesmo. Presencial. Né? Presencial, prática, dentro do hospital e acompanhando, né, desde o período de anatomia até a formação geral. E isso nos preocupa bastante. Tanto é que a Associação Médica Brasileira, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, está preocupada agora com o exame de proficiência médica. Você se forma, tipo se faz na OAB. Você se forma, tem que fazer o exame para receber o diploma, né, para ser reconhecido como formado. Tu és a favor a esse mecanismo? Sou a favor, é fundamental. É uma necessidade. É uma necessidade. Necessidade pela... E uma segurança para as pessoas. Claro né, que sim, é segurança para o paciente. O nosso objetivo é atender bem o paciente, é dar segurança ao paciente. Lamentavelmente, com essa autorização e debandada de cursos médicos aí, que já está tendo em quase tudo que é esquina, como diz o ditado, nos preocupa e muito. Nos preocupa muito. Hoje o pessoal está muito preocupado em ganhar o seu dinheiro nos cursos de medicina, mas na formação, zero. Né? E nos preocupa bastante o médico que se forma e não teve uma orientação como deveria ter na medicina. Nós temos nos preocupado, isso durante todo o meu período como médico, nesses 55 anos eu tenho feito parte do associativismo médico e parte também dos conselhos regional de medicina, no sentido da valorização do curso. Não adianta criar curso se não tem devida capacitação. Hoje nós temos colegas, entre aspas, aí no Brasil, que são professores, mas não têm experiência nenhuma como médico, quanto mais como professores. Isso acontece em alguns locais do Brasil, segundo a própria imprensa tem divulgado, e nos preocupa bastante. Está na hora, eu acho, das comunidades valorizarem aqueles cursos devidamente. Aqui nós temos um exemplo, as faculdades tanto de medicina de Pelotas como aqui de Rio Grande, né, as faculdades do estado do Rio Grande do Sul, mas nos preocupa aqueles cursos que estão surgindo aí sem fundamento nenhum, que são criados a nível de gabinete, e isso nos preocupa bastante. Aliás, é a preocupação da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina. Falta a fiscalização oficial do governo, falta prudência, falta uma legislação mais rigorosa. O que está pegando nos diferentes eixos? Está faltando bom senso, né? Bom senso. Bom e senso isso se aplica a todos, né? E responsabilidade também, né? Mas a gente espera que isso aí melhore. É preocupante. Mas estamos discutindo agora mesmo, tem um projeto para ser aprovado no Senado Federal da proficiência médica, do exame de proficiência. E será que passa, não? Porque aí é um jogo de interesses e a gente sabe que é muito forte. Né? Houve até lá uma senadora que foi contrária, que fez um movimento lá, até pediu vista, tudo do projeto, mas já foi superado, né? Já está em discussão, tenho certeza que será aprovado e para o benefício da sociedade, da comunidade. O fundamental é o ser humano que tem que ser bem atendido e atendido por médico devidamente capacitado. Bom, nós temos uma característica em comum que é de olharmos o nosso chão, o nosso lugar, né? O nosso município. E, historicamente, os municípios se queixam de que as verbas públicas destinadas à saúde elas vêm batendo pelo caminho, né? Vem de Brasília, bate em Porto Alegre, até chegar à origem aqui no município, por exemplo, né? O ponto terminativo demora muito,
chega pouco recurso, é muito embromado, é uma procrastinação absurda. Qual é o melhor modelo, com a tua experiência de vida na política e na medicina, para que haja um encurtamento do caminho, ou seja, para que os municípios possam ter mais recursos para aplicação rápida? Não somente o recurso, o problema é a gestão desse recurso. Não adianta o município receber muito de dinheiro e não saber gerir. Não fazer uma boa gestão. Outra coisa que nos preocupa bastante, que lamentavelmente em todas as áreas tem decaído, é a valorização do profissional. Hoje o médico não precisa enriquecer na medicina, mas que seja devidamente valorizado. E que receba em dia, né? Receba em dia, né? E que receba devidamente valorizado. Nós estamos hoje numa defasagem há muito tempo das consultas médicas, do próprio SUS, né, em termos de pagamento ao profissional. Isso preocupa bastante. Falta de estímulo ao colega que atua na profissão. Em qualquer profissão, você tem que ter um estímulo, né, pelo menos justo. E hoje, lamentavelmente, a tabela do SUS não é condizente com o exercício da profissão médica. O que promove uma debandada de profissionais em busca de oportunidades, o que é da natureza. A pessoa estudou para isso e formou para isso também. Não é? E, lamentavelmente, isso faz com que o colega tenha que fazer mais plantões, se desgasta mais, e não sei se aí o atendimento fica contente. Pois é, aí a gente lembra que agora há pouco falávamos no esforço, por exemplo, de horas e horas no volante de um caminhoneiro, de um motorista. O médico é a mesma situação. Então, ele tem um limite, sobretudo emocional também, não é? É uma preocupação grande o que é pago para o médico. Lamentavelmente, é muito desvalorizado o trabalho, a responsabilidade que o médico tem e pelo que ganha. Mas a gente espera que os políticos, o ano que vem, terá novas eleições, que as coisas melhorem nesse sentido. Tu andas em vários países, agora anunciaste há pouco que participarás no Japão, né? Sim. De um encontro. Quer dizer, a gente tem notícia de que em países um pouco mais adiantados, saúde é essencial, tem um recurso garantido. Por que não se copia a gestão desse recurso? Agora há pouco falavas em gestão. Por que as coisas boas não são copiadas? Qual o interesse em não promover uma boa gestão a partir da utilização dos recursos para a saúde, salvando vidas, melhorando a qualidade das pessoas? O próprio SUS, o atendimento relativamente é bom, né? Mas só que a valorização de quem atende é baixa ainda. E com relação à gestão, eu sempre fui da opinião, e até hoje eu procuro me atualizar nas áreas que eu atuo, acho que deveria ser mais profissionalizado a gestão, né? Porque às vezes o camarada não é da área, nenhuma da área, e vai administrar a saúde. Então eu acho que teria que ser mais específico. Por exemplo, eu fui chefe do posto de puricultura aqui em Rio Grande. Rita Lobato, eu lembro Lobato, disso. Né? Fui o primeiro, né? E juntamente com o Paganini e outros colegas, a gente atuava ali, a gente se preocupava em termos de gestão. Na época não tinha verba, mas a gente se socorria de outros setores para nos ajudar, a própria pintura do prédio, trabalhos que a gente fez em campanha de vacinação, se socorria de gente que tivesse experiência na área e, graças a Deus, dava resultado. Então, eu acho que a gestão é fundamental nessa área. De um tempo para cá, a figura da UPA, essas unidades de pronto atendimento, supriram uma lacuna fundamental. Agora, não dá para colocar tudo na esfera da UPA, né? Cada um tem que cumprir o seu papel. Né? É isso aí. Bom, vamos sair um pouquinho da medicina e aí falar um pouco de política. Como é que está a tua vida política hoje? Olha, eu ainda consigo fazer política em casa. O que já é uma grande coisa. Agora mesmo para vir aqui eu tinha que pedir desculpa lá para poder sair de casa, senão eu apanho. Não, eu sempre gostei de política, né? Sempre gostei. Entra na corrente sanguínea, né? Eu acho que eu não esperava aquilo que teve em 1976 e ter sido eleito vereador, eu não sendo do Rio Grande, né? Hoje eu sou rio-grandino. Carazinho? Carazinho. E me candidatei, fui bem votado, fiz 2.500 votos na época. Acho que fui o segundo mais votado, o primeiro foi Renato Albuquerque. E entrei na Câmara, eu gostei, né? Fiquei 24 anos de vereadores lá. Não sei se eu gostei, o pessoal
O povo rio-grandino gostou, confiou em nós. E foi uma vida... Foi muito bom, foi uma experiência, né? Dedicação à comunidade, é bom servir. Né? Tivemos você junto com a gente e outros colegas lá, a gente conseguiu trazer algo para Rio Grande. Fui presidente dos vereadores do Estado. Da UVERGS, eu fui assessor de imprensa na tua gestão. Isso, fui presidente da UVERGS, fui presidente da Ascansul, né? E Associação das Câmaras Municipais da Zona Sul. Compramos a sede própria em Pelotas. Ainda recentemente eu fui homenageado lá na UVERGS. Então a gente fez esse trabalho, né? Sempre acima de política partidária, sempre unidos, né? Fui presidente da Câmara de Vereadores, você me apoiou na época. E, enfim, a gente deixou algum marco aí, trabalhamos junto com vários deputados federais. Depois fui presidente da Câmara do Comércio aqui em Rio Grande. Uma rica experiência também ali. Conseguimos restaurar o prédio na época que estava quase condenado, né? Enfim, fizemos algumas coisas aí que tivemos a ajuda de Deus e a política em casa. Tivemos sempre o apoio da família, que é fundamental. Né? É fundamental. Hoje, com esse nível tão na planície da política como um todo, te dá saudade daquela época onde predominava o respeito? Havia divergência de ideias? Isso é da política, é natural e precisa haver para poder existir o crescimento. Agora, quando o nível desce a sarjeta, isso fala o que para ti? Nós tivemos um bom tempo, né, na Câmara de Vereadores. Né? Eu me lembro bem de um projeto que eu levei para a Câmara para aprovar o título de cidadania para o Maximiano da Fonseca, que era ministro da Marinha. E na época ele nos conseguiu, eu era presidente da Comissão de Educação, nos conseguiu uma verba de R$200 mil, não me lembro se era reais, e o Jair Soares, governador, também nos deu mais R$200 mil para nós fazermos a hoje escola Augusto Duprá, né, que é ali na São Pedro, não é isso? Que tinha incendiado o prédio e o ministro cedeu o terreno, que era do DEPREC, o Valdomiro Lima tinha conseguido para o DEPREC, e conseguimos fazer o prédio, que foi um trabalho da Câmara de Vereadores. E lembro da época que a gente foi para votar o título de cidadania do Maximiano, e era Arena e MDB, né? E o presidente da Câmara na época era o saudoso Ataídes Rodrigues. Né? Aí eu disse, vereador, preciso do seu apoio. Eu disse, mulher, eu vou votar em você, se você é o autor, e vou votar nele porque quando eu tive no navio lá, que o comandante era o Maximiano, a gente jogava pife junto, participava junto. Então, era uma Isso política, pesou, né? Era uma política de alto nível, né? Aprovamos por unanimidade o título de cidadão para o Maximiano da Fonseca, que depois até foi aprovado também por unanimidade a rua, que hoje ainda existe lá. Né? Então, isso mostra que a gente nunca foi radical de política partidária. Outra vez, em 1996, eu era presidente da Câmara de Vereadores e veio o Lula a Rio Grande. Aí eu disse, mulher, está com problema lá para ir na universidade, como é que vão receber? Traz para cá. Aí veio o Lula lá na Câmara, a gente Afinal de contas, é a casa do povo, né? Sempre foi política de alto nível. Uma vez teve a eleição da Ascansul, foi aqui o Clóvis, que era do PT. Clóvis Ramos. Clóvis, que era do PT, e o Vladimir, né? Vladimir Guimarães, do PCdoB. Foram votar em mim lá em São Lourenço. E o pessoal, mas como é que é? Mas olha, primeiro é política em alto nível. Mas né? Isso é grandeza, né? Depois eu fui presidente da Câmara. Você lembra? Eu chamava todos os líderes de bancada. Era o colégio de líderes. Né? Chamava todos os líderes de bancada. Tem esse problema. Qual é a posição de vocês? Né? E a gente conseguiu fazer uma gestão, né, que não teve problema nenhum. Então, fazer política em alto nível, eu acho que vale a pena. Né? Molinari, essa polarização, ou é Lula ou é Bolsonaro. Aqui em Rio Grande, ou é alguém da família Branco, ou é alguém do Partido dos Trabalhadores. Afinal de contas, num regime pluripartidário, isso parece que está na contramão da lógica, essas polarizações e a radicalização que provém daí. Isso não é legal, né?
Eu vejo que eu acho que isso aí vai melhorar, se Deus quiser. Eu acho que na Mas e para próxima melhorar eleição, depende do quê? depende dos políticos, né? De fazer política em alto nível, sem radicalismo, né? E o radicalismo não leva a nada, não constrói nada, né? A gente sempre fez parte como vereador e admirando sempre a democracia. Eu acho que tem que partir para essa união. O Brasil está precisando muito de pensar mais, né? No sentido de não ficar no radicalismo, que isso não constrói nada e isso é prejudicial para o nosso povo. Como é que um município da importância geopolítica, econômica, institucional e tudo mais pode romper barreiras? Porque nós estamos aqui quase caindo do mapa, mas esse é um aspecto geográfico. Não te parece que Rio Grande deveria estar num patamar muito melhor do que está hoje? Estamos perdendo muita coisa está se evadindo daqui. Hoje tu és um cidadão do mundo, né? Mas tu estás num centro maior, viajas. Qual é a receita, além daquilo que tu já disseste aqui, para que Rio Grande consiga recuperar pelo menos um pouco do terreno perdido? Eu vejo um momento agora. Nós temos um deputado estadual, um deputado federal ligado ao PT. Acho que o momento era de trazer... E temos a prefeita que é do PT também. Sim, a mesa da Câmara hoje é do Isso, PT. Né? Eu acho que é o momento desse pessoal todo se unir e trazer mais investimentos para Rio Grande. Acho que Rio Grande não pode perder essa oportunidade, né? Porque o tempo passa rápido, né? E eu tenho uma boa amizade com o Alexandre, foi até meu assessor, né? Exatamente. Isso em que ano, mais ou menos? Foi há bastante tempo, quando eu fui presidente da UVERGS. Naquela época da UVERGS. Foi na década de 80, 1980, ou já era anos 80, 90? 82. 80 e alguma coisa, né? Eu fui presidente da UVERGS em 82. E como é que era o Alexandre, que depois virou vereador, mais votado da história política do município, depois prefeito 2 vezes, depois deputado, enfim. Prosperou bastante, né? Alexandre é meu amigo, foi meu colega no foi direito. Teu discípulo também, né? A política, quando tu tinhas um grande lastro na política. Mas eu reconheço muito o trabalho que sempre fez por mim. O próprio deputado estadual nasceu comigo. Então a gente tem... O Halley, né? A gente tem um bom relacionamento, eu tenho admiração pela prefeita e espero que sejam felizes, que consigam. Só que o tempo está passando, nós já estamos no segundo semestre de 2025, né? E temos que procurar sugar mais coisa do governo federal para Rio Grande. Aproveitar o momento. Acho que é aproveitar o momento. Tomara que dê certo isso aí da ponte Rio Grande-São José do Norte, que a gente batalhou há muito tempo, o Luiz e tantos outros vereadores, mas tem mais coisas que dá para trazer para Rio Grande, né, visando geração de emprego. Aproveitar o que nós temos, né? Você lembra bem que na época a gente foi também autor da germinação de Rio Grande com Águeda, Portugal, Rio Grande com São Carlos, no Uruguai. Né? E isso está adormecido hoje, pelo menos é o que parece. É uma pena, a gente fez isso procurando a própria cultural, né? Que mesmo essa ligação de Rio Grande com Águeda, com São Carlos, que é aqui do lado, aqui em Maldonado, perto de Punta del Este, isso aí traria benefícios para Rio Grande. Né? Tanta gente que vai para o Uruguai passa pela Vila da Quinta e não entra em Rio Grande. Acho que é o momento da gente reaproximar mais, né? E com isso abrir mais Rio Grande, que os nossos estudantes visitem o Uruguai, que é aqui do lado, né? Até para aprender línguas, aprender trocas, né? Isso aí é bom para Rio Grande. Quando nós estávamos de presidente da Câmara do Comércio, nós levamos uma comitiva, foi o Porto do Rio Grande representando, foi a universidade, foram vários setores, fomos à Argentina e fomos ao Uruguai vender Rio Grande. Eu acho que nós temos muita coisa para vender. Nós temos muita coisa para vender, nós temos que saber vender. E o Uruguai, eles inventam o turismo, eles inventam qualquer coisa para vender o Uruguai. O que nós não vendemos mais Rio Grande? Nós temos as ilhas, nós temos história aqui que poderia vender mais Rio Grande e, consequentemente, pode não ter o resultado hoje, mas terá logo adiante. Eu lembro que em muitas ocasiões tu cuidaste não só da medicina, não só das coisas da saúde, mas tinhas um olhar muito focado na direção do Porto Marítimo, que é um porto de ingerência continental e que é um dos grandes orgulhos, é um dos principais pilares da economia do nosso Rio Grande. E hoje, como é que tu vês assim, essa oportunidade
de internacionalização cada vez maior do nosso porto e buscar um reconhecimento, além dos números das cargas, que são bons, mas parece que falta alguma coisa, né? Eu acho que tem que avançar mais, agredir mais, oferecer mais Rio Grande para fora. Por exemplo, eu tenho muito contato com o pessoal lá de Gramado. Gramado chegou onde chegou porque venderam o Gramado. Não é isso? Hoje você anda. Não foi pelo seu tamanho geográfico, foi pela sua pujança. Gramado, né? E Rio Grande ainda tem para vender. Eu fico preocupado, por exemplo, Pelotas está desenvolvendo bastante, né? Passa ali Camaquã desenvolvendo. Então acho que é o momento de Rio Grande aproveitar o que tem e vender o que tem no bom sentido e trazer mais investimentos para o Rio Grande. Nós temos uma universidade também, né, que é destacada aqui, e está na hora de nós trazermos mais investimento para o Rio Grande. Nós temos a maior praia do mundo. Pois eu ia chegar na questão do cassino. Nós temos os molhos da Barra, nós temos história, nós temos muito para vender o turismo. Eu me preocupo muito com o turismo. Acho que dá para vender Rio Grande em termos de turismo. Trazer mais gente para cá, intercâmbio com escolas, trazer eventos para Rio Grande que chame o pessoal para conhecer. Tu vê um exemplo, muita gente que serviu na Marinha aqui não foi embora, ficou morando aqui no cassino, ficou morando em Rio Grande. Porque alguma coisa atraiu. Né? Então, acho que a gente tem que lutar para vender Rio Grande no bom sentido. Bom, do ponto de vista, voltando à medicina, o futuro da nossa cidade, do ponto de vista do avanço em todas as pontas da medicina. Porque é importante essa fusão de esforços. Nós temos hoje, por exemplo, um hospital, o Monporto, que foi inaugurado há pouco mais de um ano, e temos os hospitais públicos. O HU é um hospital 100% SUS, a Santa Casa enfrenta um mar de problemas. Como é que esses agentes a serviço da saúde devem agir no sentido de melhorar conjuntamente? Não é cada um olhando o seu quadrado, olhando para o próprio umbigo. Não. A fórmula disso passa pela humildade, pelo desprendimento, Molinari? Como é que é isso? É bem difícil, talvez, de responder, né? Eu não tenho participado ultimamente acompanhado as administrações, mas eu tenho certeza, se a gente pegar exemplo de outras cidades que o pessoal se une, né, como você diz, não ficar olhando somente para o seu umbigo, né, dá para funcionar. E Rio Grande tem tudo para funcionar. Aqui a criação desse hospital novo do Monporto foi um desafio, né? Até corajoso, mas está andando, está indo bem, está com bom atendimento, né? É um hospital que está com o seu nome no estado todo, para não dizer fora do estado também. A própria Associação Médica Brasileira tem reconhecido, o presidente da associação já tem conversado com o pessoal da diretoria do hospital aqui, mas eu acho que poderia haver um movimento maior de trazer pacientes para Rio Grande, porque pelas condições que tem o Monporto, pelas condições que tem o Hospital Universitário, e esperando que melhore as condições da Santa Casa, nós podemos dar boa assistência em termos de saúde aqui em Rio Grande. Lamentavelmente, como eu disse no início, precisa de haver desprendimento e de haver boa gestão em todos os setores. Como é que está a tua vida hoje, por aí afora, a partir de Porto Alegre, por exemplo? Como é que está a família? Como é que está a tua andança? Política, disputa não mais, né? A política é a da saúde, né? Não, é da saúde e continuamos fazendo parte da Associação Médica Brasileira, da Associação de Medicina do Trânsito, que eu sou vice-presidente das duas, e sempre preocupado com o Rio Grande. Mesmo estando fora do Rio Grande, a gente está sempre preocupado com o Rio Grande, torcendo para que Rio Grande melhore e cresça e tenha bom desempenho, tanto a gestão municipal como o Estado e federal para o nosso município, a nossa região. Bom, tu conviveste, anda e vira e mexe, a gente precisa falar em política, que é uma coisa importante, porque as grandes decisões que influenciam positiva ou negativamente a vida das pessoas passam pela vertente política. E nós tivemos aqui grandes políticos, grandes nomes que projetaram a cidade do Rio Grande e tu conviveste com muitos deles. Tu achas que é possível ainda Rio Grande vir a projetar outros nomes que possam fazer tanto ou mais do que fizeram nomes como Valdomiro Lima,
Carlos Santos e outras tantas figuras por aí afora? O Wilson Branco foi deputado Wilson Branco federal foi deputado também, federal? Né? Eu acho que Rio Grande tem tudo para ir para frente. Tem que aproveitar e ser mais... aproveitar a oportunidade. Nós temos a prefeita, que faz parte do PT, o deputado estadual, o deputado federal. Acho que é o momento deles, né? Até para crescer, e a gente torce que eles cresçam politicamente, né? Como os demais políticos, no sentido de cobrar mais do governo federal para trazer mais investimento para Rio Grande. É uma pena a gente ver o nosso porto aí, que poderia crescer mais, como você falou. Acho que o momento é esse. O momento é, em termos de agredir, a buscar também apoio do governo do estado, que olhe mais para Rio Grande. Sempre uma coisa que me preocupa, Edson, quando chega o final de ano, eu vejo a RBS, por exemplo. Uma vez eu era presidente da Câmara do Comércio, eu trouxe a RBS aqui em Rio Grande. Quando falaram do cassino, que um dia teve uma enxurrada, num verão daqueles, né? Aí eu trouxe o pessoal aqui, botaram a primeira página lá da Zé Aurora falando negativo de Rio Grande. Acho que nós temos que trazer esse pessoal aqui para Rio Grande, trazer mais a imprensa gaúcha para Rio Grande. Eu fico triste quando estou ouvindo a Rádio Gaúcha, principalmente no verão, começa a dizer, olha, está indo tanto lá para o litoral norte, tantos carros estão passando, tantos está passando, e não fala nada do cassino, não fala nada nem de Pelotas. Então a região sul, acho que tem que se unir mais, né? Tem a Ascansul, tem a Zona Sul, brigarem mais pela região, trazerem mais políticos para cá. Nós, do tempo da Ascansul, do tempo da UVEGS, trouxemos deputados de todas as regiões, fizemos encontros. Lembro bem, foi feito até um encontro da Assembleia Legislativa aqui em Rio Grande, né? Até o almoço foi ali no Yacht Club, que nós trouxemos a Assembleia Legislativa aqui. Valdomiro Lima, quando era presidente, trouxe a Assembleia Legislativa aqui. Nós temos que trazer mais gente para Rio Grande, para visitar o nosso porto. Tá, agora criticam que está sendo criado lá o porto de Arroio do Sal. De Arroio do Sal. Mas tudo bem, mas Rio Grande não pode se entregar. Acho que os políticos lá, as lideranças, né, não só política, mas empresariais, têm que se unir no sentido de mostrar que o Rio Grande tem a sua capacidade. Não podemos nos encolher. Né? Não é momento de se encolher, eu acho que é momento de vender Rio Grande e vender a região sul. Essa é a minha preocupação, independente de quem esteja no governo. Médico e amigo Juarez Monteiro Molinari, que alegria eu tive de, depois de tantos anos sem te entrevistar, te receber hoje aqui no nosso podcast. És convidado permanente. A alegria é minha estar aqui contigo nessa noite fria, né? Mas calorosa pela tua amizade e a presença, e te cumprimentar pela tua persistência, que não é fácil fazer o trabalho que tu realiza. Muitas vezes, muitos podem não entender, mas a tua dedicação é muito importante. O que você fala aqui tem eco lá fora. E eu acho que nós, da imprensa, devia cada vez mais também haver uma união no sentido de buscar gente para cá. Outro dia eu assisti uma palestra, tinha uma jornalista aí da Zero Hora, que veio dar uma palestra aqui no Yacht Club. A Jane Guerra, eu acho. Guerra, isso, falou sobre Rio Grande e cobrou de Rio Grande. Eu volto a cobrar Rio Grande, os vereadores, prefeito, independente de sigla partidária, unam-se mais em prol de Rio Grande. Porque Rio Grande é grande, Rio Grande tem história. Né? Rio Grande tem o time mais antigo do país, né? Que alguns falam lá fora. Até eu estava na Europa, me falaram, Rio Grande, quantos anos tem o Esporte Clube Rio Grande? Esporte Clube Rio Grande. Né? Então nós temos que vender o que a gente tem. Né? Agora nós temos já a duplicação quase pronta aqui da Rio Grande Cassino. Vamos aproveitar isso aí, nós temos muito para crescer em Rio Grande. Deixa o radicalismo político para os dias de eleições e vamos brigar pelo desenvolvimento da nossa cidade. Como as pessoas costumam te chamar, Dr. Molinari, um abraço. Um abraço para você, bom final de noite e um abraço aos ouvintes e telespectadores. Portanto, conversamos aqui com uma figura importante da história do passado e do presente também da nossa comunidade do Rio Grande. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal no YouTube, faça. Procure o nosso trabalho nas redes sociais. No Instagram, busque Jornalista Edson Costa Oficial. Aqui tem jornalismo independente, de qualidade e sem medo. Até a próxima.